Salmo 139, versos 23 e 24. A minha versão diz o seguinte: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vamos orar? Santo Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos na Tua casa. Obrigado, Senhor, pelo amor que Tu tens dispensado a cada um de nós, mesmo conhecendo como somos, sabendo intimamente o que move o nosso coração, o que move a nossa mente, os caminhos que temos andado, mas Tu tens derramado o Teu amor através de Jesus sobre cada vida aqui, e somos gratos. Te pedimos, Senhor, que Tu fale aos nossos corações, que a Tua palavra possa ser aplicada fortemente no nosso andar, no nosso caminhar, e que possamos a cada dia trilhar o caminho eterno contigo. Fica conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Até chegar nesse ponto de reflexão, Davi, ele passa por um caminho de todo o Salmo, até chegar nesse ponto final do Salmo, dizendo: Senhor, sonda-me, prova-me, e vê se tem alguma coisa em mim, e guia-me pelo caminho eterno. E é esse caminhar do Salmo que eu queria compartilhar hoje um pouco com vocês. A gente vai ler o Salmo todo hoje, espero que não fique muito tarde, mas eu prometo ser breve, prometo ser rápido com os irmãos. Eu procurei dividir o Salmo, e é uma divisão que você encontra em vários comentários bíblicos em 4 pontos. Então, vamos começar por cada ponto desse, tentando extrair o máximo da palavra de Deus para cada um de nós. O primeiro ponto, vamos começar com os versos de 1 a 6. Minha versão diz o seguinte: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobre modo elevado. Não o posso atingir. Eu queria começar perguntando aos irmãos: quem aqui me conhece? Levanta a mão, quem me conhece? Tem certeza que me conhece? Ou só aquilo que eu quero que vocês me conheçam? Ou só aquilo que a imagem que eu quero que vocês tenham de mim? Ou somente aquela pessoa que eu quero que vocês me conheçam? O conhecer para o ser humano é muito importante. A gente sempre busca ser conhecido e busca conhecer aqueles que nos cercam. E a gente acaba cobrando demais isso, e tem momentos que realmente são para ser cobrados, quando, principalmente nas circunstâncias em que nós somos acusados ou somos levados a situações que nós sabemos que não seríamos capazes de fazer aquilo. E a gente espera que o outro, também por nos conhecer ou dizer que nos conhece, saiba que não somos capazes ou somos capazes de fazer alguma coisa. E a gente cobra isso demais. E quantas vezes nós não nos decepcionamos com as pessoas porque elas acham ou não acham aquilo que faríamos ou não faríamos. O conhecer, ele tem muito isso de saber profundamente o que aquela pessoa faz ou não faz. E a gente está preso a essa situação. Saber que alguém nos conhece de tal maneira, ele é reconfortante, porque a gente sabe que vai ser entendido perfeitamente, mas também é amedrontador, porque as nossas máscaras não fazem mais sentido e as nossas máscaras não valem mais a pena, porque aquela pessoa nos conhece. E a gente também assume um outro lado, não só de conhecer, mas também a gente acha que conhece as pessoas. E através desse achar que conhece ou não, a gente tece julgamentos sobre o que aquela pessoa fez ou não fez, faz ou não faz. A gente gosta muito da frase: ele nunca me enganou. A gente usa isso como troféu em várias situações, para dizer que eu conheço ele muito mais do que qualquer um.
porque eu consigo ver o que ele realmente é. E a gente joga isso na cara constantemente de algumas pessoas. Eu sei o que fulano é, eu sei o que ele faria. Nossa necessidade de conhecer e ser conhecido é muito marcante para cada um. Nós temos uma história que eu gosto muito, que é a do soldado ferido. O soldado estava ferido no campo e não se tinha o corpo dele. E o melhor amigo dele vai falar com o coronel, o chefe lá, e pergunta, eu vou lá pegar o corpo. E o cara, tu vai doido fazer o que lá? Tu vai morrer junto com ele. Não, eu tenho que ir lá, pelo menos trazer o corpo dele. E ele foi. E ele volta com o corpo do amigo nos braços. E o coronel, o chefe lá, pergunta, valeu a pena você ter ido lá? Aí ele, valeu. Porque quando eu cheguei lá, que ele me viu, os seus últimos suspiros foi, eu sabia que você viria. É o conhecimento, às vezes, que nos falta. Porque muitas vezes a gente acha que a pessoa vem, espera que a pessoa venha, e ela não vem. A gente acha que a pessoa vai fazer, e ela não faz. E gera frustração. Na verdade, a grande verdade disso é que nós não conhecemos e nem somos conhecidos perfeitamente. Nem nossa mãe e nosso pai, que nos conhecem desde pequenos, conhecem o íntimo do nosso ser. Quantos pais não se surpreendem com as atitudes dos filhos, porque são seres individuais. Mas voltando, a gente gosta muito de tecer comentários, de tecer julgamentos, principalmente quando usamos como um troféu, ele nunca me enganou. Só que todos nós somos passíveis de ser enganados pelas pessoas, porque não sondamos completamente, nem temos completo entendimento de quem é, o que faz e o que não faz. Apenas uma pessoa não pode ser enganado. E é o nosso primeiro ponto de conclusão que Davi chega. Não se pode enganar a Deus. Deus nunca será enganado. Porque Ele me conhece, Ele me sondou e conhece os meus pensamentos. Ele conhece o meu modo de vida, tudo o que eu faço e o que eu não faço. A Bíblia diz que ainda a palavra nem me chegou e Ele já sabia qual seria. Ele já sabia o que eu iria fazer e o que eu iria dizer sobre aquela situação. Não podemos enganar a Deus. E mesmo assim, conhecendo a nós como Deus nos conhece, Ele nos ama. Pergunto a você, se conhecendo o autoconhecimento, como você se conhece, você casaria com você mesmo? Então agradeça a Deus pela sua esposa e pelo seu marido, que aceita você do jeito que você é. Levante as mãos para os céus e agradeça ao Senhor. Mas Deus nos conhece e nos ama do jeito que nós somos. Da maneira imperfeita, limitada e falha que nós somos. Ele nos ama dessa mesma forma. E isso, quando Davi chega a essa conclusão, ele diz, esse conhecimento é grande demais para mim. Eu não consigo compreender esse Deus que me conhece dessa forma. E Davi sentia que era amado, mesmo sendo Davi. O conhecimento de Deus não tem muito a ver com perfeição de nós, porque Ele conhece cada um de nós intimamente. Davi foi perfeito? Não. Ele teve atos monstruosos, mas foi dito ser o homem segundo o coração de Deus, porque Deus vai ver além do que o homem vê. Esse falso conhecimento que temos das pessoas não chega nem perto do conhecimento de Deus que Deus tem sobre cada um de nós. Eu estava compartilhando hoje com as meninas sobre uma música, e eu queria trazer para os irmãos, que é sobre a história do filho pródigo. Ele está lá em Lucas 15. Nós vamos ler os versículos de 17 ao 24. Lucas 15, 17 a 24. Tem coisas na nossa vida que só Deus conhece. A gente não permite que mais ninguém conheça. E só Deus vê, só Deus conhece. Mesmo assim, Ele nos ama. E mesmo assim, Ele nos quer perto dele. E mesmo assim, Ele quer se aproximar de cada um de nós.
Então, caindo em si, o pródigo disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Então, vou seguir pela minha aqui, que é mais rápido. Agora aqui. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Vamos até o 24. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu. Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. O pai foi magoado com as atitudes do filho? Sim ou não? Doeu muito ver o seu filho partir, sem saber por onde é que ele ia, o que ele iria fazer, sem saber se nem ele podia voltar a vê-lo. Magoou, doeu. Talvez tivesse sido até uma surpresa para o pai. Mas ele ficou esperando o filho. A Bíblia não diz que o pai, quando chegou o filho, perguntou: por que você fez isso? Por que você está querendo voltar agora? O que foi que aconteceu? Deu tudo errado lá, coisas que eu e você poderíamos até fazer, mediante a situação. O filho, por seu lado, ele olhava para si mesmo e via as suas ações e dizia: meu pai nunca me aceitará de volta. Talvez se eu for como um empregado dele, talvez se eu for como um servo, o mais humilde dos servos dele, talvez ele me queira. Mas vale a pena tentar, porque é bem melhor do que isso aqui que eu estou vivendo. É bem melhor do que essa podridão onde eu estou, onde os porcos comem mais do que eu. E ele volta, você não vê o pai nem questionando o porquê. O pai corre, abraça e se regozija, porque o filho que estava morto reviveu. Deus te ama, apesar dos teus pecados. Deus te ama, apesar de toda a dor que você pode ter causado a outrem ou até ao próprio Deus mesmo. Deus te ama, apesar de todas as ações erradas que você tomou na sua vida, apesar de todas as decisões que não valeram a pena, apesar de todos os atos que feriram e magoaram o próprio Deus. Ele te ama. Se arrepende, volta para o Pai. Ele vai estar sempre disposto a te perdoar e a te amar. Um Deus que nos conhece, do jeito que Ele nos conhece, não deveria nem querer papo conosco. Mas Ele nos ama. E um amor de uma forma tão grandiosa, que Ele entregou seu Filho, o único Filho, para morrer no meu e no seu lugar. Um Deus que nos conhece e que nos ama desse jeito. Davi não conseguia entender. Ele fecha esse primeiro bloco dizendo que tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, para minha limitação, para minha pequenez, para minha falhabilidade. É sobre modo elevado. Eu não tenho como atingir esse entendimento de um Deus que me conhece profundamente e me ama do mesmo modo. Conhecendo esse Deus que nos ama, Davi agora começa a pensar. É ótimo quando alguém nos conhece, como eu falei no começo, porque isso é reconfortante. Porque Ele vai nos amar da maneira que somos. Mas também é amedrontador. Porque se eu estiver errado, aquele que me conhece, ele vai saber que eu estou errado. Ele vai saber das ações, vai saber das máscaras que eu estou usando, vai saber de tudo aquilo que talvez outros não conheçam, mas ele vai ter. O que fazer perante alguém que me conhece de tal forma? Muitos de nós fogem, preferem nem estar perto, preferem nem a companhia,
Porque a companhia de alguém que me conhece tão profundamente desse jeito expõe publicamente o meu próprio pecado. Pelo menos joga na minha cara os meus erros. Joga na minha cara aquilo que eu verdadeiramente sou e que eu luto para esconder. Estar presente com alguém que me conhece de tal forma expõe quem eu sou verdadeiramente. Versos 7 a 12. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali me haverá de guiar a tua mão. E a tua destra me susterá. Se eu digo as trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te são escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. E Davi chega numa conclusão de, esse Deus que me conhece e que me ama, não tem como escapar dele. Não tem como escapar dos olhos desse Deus. Por mais certo ou errado que eu esteja, não tenho como fugir desse Deus. Falando em fuga, eu lembro de Adão e Eva. Gênesis 3, 8. O que é que a Bíblia nos diz? O pecado agora fazia parte da vida de Adão e Eva. E Deus aparece e chama eles. Como Deus fazia toda a tarde para conversar. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. O pecado que agora fazia parte da vida do homem, de Adão e Eva, causava nele temor. Como é que eu posso estar na presença desse Deus que me conhece tão profundamente e sabe de tudo que eu fiz? E sabe de tudo que eu sou capaz de fazer? Coisas que até eu mesmo não sabia que eu era capaz de fazer, falar. Como é que eu posso estar na presença desse Deus? E Davi chega nessa conclusão. Não tenho como escapar desse Deus. Eu não tenho como fugir do Deus. Mas também não tenho como fugir desse amor. O amor que me ama sendo eu quem sou. Eu não tenho como escapar desse amor. Eu não tenho como fugir dele. Deus está sempre conosco. Deus está sempre, em todos os momentos da nossa vida, o Senhor está. A Bíblia diz que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Essa mensagem foi escrita há mais de 1900 anos. E há mais de 1900 anos o Senhor bate na porta do homem. Em todos os lugares que o homem esteja, o Senhor bate, esperando que ele abra a porta do seu coração para ele. Um Deus que me conhece como eu sou, que está em todo lugar comigo, vendo o que eu faço e vendo como eu ajo. Ele me ama e quer estar comigo em todos os lugares. Isso traz para mim uma responsabilidade muito grande, que aonde eu estou levando o Senhor? Para onde? O que é que eu estou fazendo com a presença de Deus na minha vida? Com a presença constante de Deus em todos os lugares. Tem uma história, eu gosto muito de história, não sei se os irmãos perceberam. Tem uma historinha de um pastor que era cachaceiro. Acho que eu ouvi até essa história aqui. O pastor gostava de uma manga. Só que ele não podia estar em todo canto, porque sempre ia ter um irmão que ia olhar e, pastor... Aí o pastor vai e foge. Ele sai, ele vai para o lugar mais distante que ele conhecia. O bar mais longe, que ele tinha certeza que não tinha ninguém. Chega lá, ele agora, eu vou, tome uma, tome duas, tome três. Na hora de pagar, ele, quanto foi minha conta? Aí o dono do bar, para pastor é de graça. Deus é infinito. E a sua infinitude, ele traz para ele falta de limites. Ele é ilimitado. Nós, por outro lado, somos limitados a três grandes razões. Tempo,
espaço e circunstância. O tempo, ele vai me dizer o quando as coisas. O espaço vai me dizer onde as coisas acontecem. E as circunstâncias, ele vai me dizer de que modo as coisas acontecem. Deus não está limitado a tempo, nem espaço, nem circunstância. Deus não está limitado a tempo porque ele é infinito, sem começo e sem fim. Ele não está limitado a espaço porque ele está em todos os lugares. A sua onipresença já quebra com essa limitação. E ele não está limitado a circunstâncias por conta da sua onisciência, porque ele conhece todos os meios, todos os caminhos, todas as formas de se fazer. E a sua onipotência, porque ele pode fazer tudo, de todo jeito e de toda forma, como ele quiser. Mas nós entendemos, às vezes, Deus usando as grandezas que aprendemos a viver, que estamos presos e amarrados. Esse pastor da história entendia o Deus de uma forma espacial. Se eu me afastar, os irmãos não me veem. Ele nem questiona que Deus estará lá com ele, vendo ele fazer o que ele queria fazer. E nós, às vezes, encaramos Deus dentro das nossas limitações espaciais, temporais e circunstanciais. Eu quero te dizer que Deus está contigo em todos os momentos, em todo o tempo, e em qualquer lugar que você esteja, por sua ilimitação, por não estar preso e amarrado aos limites que estamos. E mesmo assim, é um Deus que quer estar conosco, que nos ama em todos os momentos. Deus está contigo. Você nunca esteve só. O finalzinho desse texto, ele vai dizer que se eu for para o escuro, para a escuridão, não vai adiantar de nada. Porque as trevas e a luz são a mesma coisa para o Senhor. É lógico que ele está falando aqui de fuga, mas eu quero dizer a você que nos momentos mais sombrios da tua vida, Deus estava contigo. Na maior escuridão que você já passou, era a luz para o Senhor. Porque Ele via. Ele viu o teu choro, Ele viu o teu soluço, Ele viu as lamentações que você fez. Embora você possa ter se sentido só, porque a escuridão, os momentos sombrios nos trazem solidão, Deus estava contigo. Talvez não tenha sido a hora dele agir ainda, mas Ele vai agir. O momento que você está passando, Deus conhece, Ele está com você. Não existe lugar onde Deus não possa estar, não possa entrar. Não tem como fugir dEle. Isso é uma bênção para aqueles que estão sofrendo, que estão precisando da sua presença. Mas é maldição para aqueles que estão errados e querem arrumar maneiras e caminhos para fazer as coisas erradas. Deus está contigo. Ele te ama do jeito que você é. E em todos os momentos da sua vida, Ele esteve presente. Então, um Deus que me conhece tão profundamente, um Deus que quer estar comigo, não importa o lugar que eu vá, é um Deus que não pode ser ignorado. Porque só esses primeiros versículos já mostram um Deus grandioso, poderoso em nossas vidas. Versos 13 e 18. Davi continua mostrando a grandiosidade de Deus e do seu poder, tomando como referência a sua própria concepção. Versos 13 ao 18. Pois tu formaste o meu interior. Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contassem, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim.
Ele olha para um Deus que me conhece dessa forma, um Deus tão poderoso que está em todos os lugares, um Deus que me fez de uma forma maravilhosa. Ele diz que é assombrosamente grande. A formação do ser humano é uma coisa estupenda, como nós somos formados célula a célula. A evolução disso até chegar em quem somos. Ele diz que esse Deus, ele não pode, de maneira nenhuma, ser ignorado. Ele precisa ser cada vez mais conhecido por cada um de nós. E ele diz aqui que eu valorizo tanto os teus pensamentos, tanto aquilo que está em ti, porque eles são numerosos demais, são grandes demais, eu podia contar. Eles são melhores e maiores do que as areias do mar, eu podia contar, e não ia chegar ao fim deles. É um Deus que não pode ser ignorado pelo seu poder, pela sua sabedoria, por tudo que Ele é em nossas vidas. E Deus se revela, Deus compartilha conosco a sua sabedoria através da sua palavra. Uma fonte inesgotável de amor e conhecimento de Deus e para a nossa vida. E muitas vezes ignoramos a palavra de Deus. Ignoramos o conhecimento desse Deus. Um Deus que nos conhece do jeito que nos conhece e nos ama. Um Deus que, sabendo disso tudo, ainda quer estar conosco em todos os lugares. Ele não pode ser ignorado. Ele precisa ser conhecido cada vez mais. Ele precisa ter a sua palavra lida, refletida. Ele precisa que nós busquemos constantemente. Não temos como ignorar o Senhor. Não temos como passar batido. Romanos 1. Não sei se eu passei esse texto para você. Romanos 1, 18 a 21. Passei sim. Esse texto vai dizer que o homem ele é indesculpável. Não tem desculpa para não estar com Deus. Não, eu não conhecia, eu não vi. O homem é indesculpável. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Somos indesculpáveis por não querer mais de Deus. Somos indesculpáveis por não buscar mais a esse Deus maravilhoso, assombrosamente grande, e que se revela através da sua palavra e de suas ações de nossas vidas. Não tem desculpa para isso. Davi chega a essa conclusão que não tem como. Porque os pensamentos de Deus para ele eram maravilhosos, eram tesouros inestimáveis. E por que para a gente não é? E por que para a gente não faz sentido gastar tempo com a palavra de Deus? Dedicar tempo a conhecer mais desse Deus que me conhece do jeito que eu sou, que me ama, que está comigo em todos os lugares, em qualquer situação. Deus não pode ser ignorado. E Deus não podendo ser ignorado, aqueles que ignoram ao Senhor, Davi vai terminar dizendo que esses são inimigos de Deus, mas também são os meus inimigos. Não tem jeitinho. Não tem compassividade. Os inimigos de Deus também são os meus próprios inimigos. Verso 19 a 24. Tomara, ó Deus, vamos ler somente até o 22. 23 e 24 a gente termina depois. Tomara, ó Deus, desses cabos do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? E não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim, são inimigos de fato.
Um Deus que me ama do jeito que Ele me ama. Conhecendo do jeito que Ele me conhece. Que quer estar comigo do jeito que Ele quer estar. Independente do lugar, da forma e da circunstância. Um Deus que eu não posso ignorar. Eu também não posso aceitar aqueles que não amam. Não tenho como conviver com a malícia, com a perversidade. Davi vai dizer que as pessoas que ignoram a Deus são perversos, malignos. Ele chega a classificá-los dessa forma. E por que a gente faz tanto pouco caso disso? E por que a gente se mistura tanto com aqueles que não amam a Deus? Estamos no mundo, lógico, estamos no mundo, claro, vamos conviver com todos os tipos de pessoas, mas não podemos nos misturar. Já ouviram falar da graça da garça? A garça é um animal branco, majestoso, que vive na lama, mas ela não se mela, não se suja na lama. Devemos estar no mundo, dentre os malignos, mas não nos contaminarmos, não nos sujarmos com a malícia do mundo e com a inimizade contra Deus. Não tenham como ignorar a Deus, mas também não tenham como contestar a Deus. Nosso último ponto. Eu não tenho como contestar isso. Porque Ele se revela na natureza, Ele se revela nas coisas que foram criadas, Ele se revela em todos os lugares. Eu não tenho como contestar isso. E aqueles que contestam a Deus são inimigos não só de Deus, mas meus inimigos também. Davi declara isso. Mas para poder eles serem meus inimigos, eu poder apontar o dedo para eles, eu tenho que estar em condições de fazer isso. Por isso que Davi termina dizendo, sonda-me. 23 e 24, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Como se ele estivesse dizendo, ó, vê, eu não sou igual a eles. Eu reconheço que tu estás comigo, reconheço que tu me amas, eu reconheço que tu estás em todos os lugares. Eu não posso te negar, eu não posso contestar, Senhor, mas mesmo assim sonda o meu coração. Prova os meus pensamentos, vê se acha alguma coisa que eu possa corrigir, porque eu não quero ser feito eles. Eu não quero caminhar feito eles, eu não quero viver feito essas pessoas que são teus inimigos. Vê se há em mim algum caminho mau. Se tiver, corrige, muda. Para que eu possa caminhar contigo no caminho eterno, no caminho de vida eterna. Eu não posso enganar o Senhor. Eu não posso fugir do amor do Senhor. Eu não posso negar ao Senhor. E eu não tenho como contestar, ir de encontro ao Senhor. Esse salmo representa isso e que isso possa ser realidade em nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Amém.